Olá, bom dia a todos. A transição de governo começa na próxima segunda-feira. O gabinete de transição vai ficar no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, que fica a 4 quilômetros do Palácio do Planalto. Isso porque o local tem uma estrutura parecida com a da sede do governo. Segundo o ministro Eliseu Padilha, que vai coordenar a transição, o espaço no Palácio do Planalto não seria suficiente para acomodar as equipes dos governos atual e do presidente eleito Jair Bolsonaro. As instalações do Centro Cultural têm cerca de 2.500 metros quadrados. Uma média de 60 pessoas devem trabalhar no esquema. E o nome que vai comandar o Ministério da Agricultura ainda está em aberto. O que tem gerado polêmica mesmo é a decisão do presidente eleito de juntar agricultura e meio ambiente em um só ministério. Ambientalistas e especialistas no agro criticam a fusão. Os atuais ministros da Agricultura e do Meio Ambiente também se manifestaram contra. A Frente Parlamentar da Agropecuária ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão, mas havia elogiado o presidente eleito quando ele demonstrou ter desistido da fusão das pastas. Agora, economia. A balança comercial de outubro foi divulgada nesta quinta aqui em Brasília. As exportações somam 22 bilhões de dólares, um crescimento de 12,4% em relação a outubro do ano passado. Esse número foi impulsionado pelo petróleo e pela soja. Mesmo no final do escoamento da safra, foram embarcados 5 milhões de toneladas de soja. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, as importações somaram 16 bilhões de dólares, com aumento também de 12,4%. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em Xangai para participar de encontros bilaterais e também de reuniões com empresários chineses de sementes e biotecnologia. A boa notícia é que, segundo o Ministério da Agricultura, já estão liberadas desde ontem as importações de carne suína e bovina do Brasil para a Rússia. Os embarques estavam suspensos desde o início de dezembro do ano passado por causa da contaminação cruzada por ractopamina na formulação de rações usadas na alimentação dos animais. E o país tem restrições ao produto. O ministro recebeu o comunicado oficial na quarta e comemorou a decisão depois de meses de negociações. São essas as informações dessa sexta, direto daqui de Brasília. Um ótimo fim de semana a todos. Catarina Martorelli para o SBA. E a decisão russa de reabrir o mercado para as carnes suína e bovina do Brasil também foi comemorada pela Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Valdir Pacheco tem mais informações. A Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Acrimate, comemorou a decisão da Rússia em reabrir o mercado para a carne brasileira, conforme anunciado no início da tarde da última quarta-feira pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Em vídeo, Maggi afirmou que recebeu a notícia durante a missão comercial à China e aos Emirados Árabes, do qual participa. Ele parabenizou o governo brasileiro, o MAPA e também os produtores brasileiros. Para a Acrimate, a reabertura do mercado russo é uma conquista conjunta entre o governo federal e as entidades do setor. De acordo com a Acrimate, a decisão reforça a importância da carne brasileira e o reconhecimento das condições sanitárias que o Brasil já adota e a excelente qualidade do rebanho. O Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo, com 249 milhões de cabeças, e é o segundo maior produtor de carnes e, certamente, com a reabertura do mercado russo, haverá um aumento significativo na demanda, já que a Rússia chegou a ser responsável por aproximadamente 10% das exportações. A entidade ainda reforçou que, desde o anúncio do embargo em dezembro do ano passado, uma força-tarefa entre o MAPA, produtores e entidades representativas da cadeia produtiva da carne vinham trabalhando juntos para reverter a situação. Além da carne bovina, a Rússia voltará a importar a carne suína produzida no Brasil. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Impulsionadas pela baixa oferta, as cotações da melancia subiram por mais uma semana, de acordo com pesquisadores do CPEA. As informações de São Paulo você confere agora com Gustavo D'Angelo. Na Praça Paulista de Marília e Oscar Bressani, a melancia graúda foi comercializada em média nesta semana por 86 centavos o quilo, alta de 31,7% em relação à semana passada. Segundo agentes consultados pelo Hortifruti CPEA, o menor volume de melancias na Praça Paulista neste ano é decorrente da redução da área de plantio em São Paulo e da menor produtividade das lavouras. Devido ao clima mais seco e frio no desenvolvimento, o enchimento das primeiras frutas foi prejudicado,
afetando o volume colhido. Além disso, produtores informam que a colheita na Praça Paulista deve ser escalonada neste ano, fator que também deve controlar a oferta. Assim, a expectativa é de que o volume siga limitado até meados de novembro, quando produtores da região de Itápolis, São Paulo, começam a intensificar a colheita, cenário que pode sustentar os preços da melancia neste início de mês. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. A Farsul, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, elegeu essa semana a nova diretoria, que terá o mandato até 2021. Annelise Nicolodi. Com a morte de Carlos Esperoto em 23 de dezembro do ano passado, aos 79 anos, vítima de um câncer de esôfago, Gedeão Pereira, que era vice-presidente da Farsul, assumiu o cargo interinamente. Nessa quarta-feira, ele foi oficializado presidente da Farsul pelos próximos 3 anos. A eleição, com chapa única, teve a participação de 119 sindicatos. O mandato de Gedeão Pereira inicia no dia 1º de janeiro de 2019 e vai até 31 de dezembro de 2021. Ele será o 24º presidente da Farsul, a federação mais antiga do país, com 91 anos de história. Nós assumimos a Farsul, uma herança muito pesada do presidente Carlos Esperoto, que foi um grande presidente da casa, um presidente ímpar, 20 anos de mandato. E é evidente que se estabeleceu a curiosidade pela novidade, depois de 20 anos, que nos coube suceder a Carlos Esperoto. Estamos trabalhando e um dos nossos primeiros projetos justamente está sendo Farsul em Campo, onde nós estamos trazendo a Farsul para o interior, para esta comunicação íntima com os nossos sindicatos rurais, com os nossos presidentes e suas diretorias, e demonstrar a eles, neste momento de grandes dificuldades que nós vivemos no nosso país, o que a Farsul está fazendo. Gedeão e mais 30 diretores, todos produtores rurais, terão a responsabilidade de defender os interesses setoriais, representando milhares de agropecuaristas do estado. É missão da Farsul honrar a vocação de produzir, de defender o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e os interesses do país. É um trabalho muito profundo da Federação da Agricultura, que representa os nossos produtores rurais, na defesa dos interesses dos produtores rurais, tanto naquilo que nós precisamos avançar, como naquilo que nós não estamos deixando para fazer enquanto o agronegócio. Esta é uma realidade. Então, isto já é, por si só, uma grande meta. Nós estamos racionalizando muito o nosso Senar, estamos dando uma reestruturada no nosso sistema de cursos para que nós efetivamente possamos chegar mais nos anseios dos sindicatos rurais, nos nossos produtores, porque a nossa atividade fim é o produtor rural. Não pensem de outra maneira. O nosso cliente, o nosso produtor é que é a nossa atividade e é para ele que estamos trabalhando. Médico veterinário formado em 1971 pela Universidade Federal de Santa Maria, Gedeão Pereira é produtor rural, proprietário e administrador da Estância Santa Maria, com produções de pecuária de corte com manejo de pastagem, agricultura de arroz, soja e sorgo e florestamento de eucaliptos. É o atual presidente do SEBRAE do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Fundesa. É também o responsável pelas negociações de comércio exterior da CNA e presidente do Fórum Mercosul da Carne. O Showtech 2019 está chegando, será realizado de 16 a 18 de janeiro em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. O evento abre o calendário de feiras tecnológicas do agronegócio do Brasil e traz muita informação e tendências para o país. Um dos destaques desta feira, deste próximo ano, será para o setor de hortifruti. Acompanhe na reportagem de José Cunha. Durante a realização da Showtech 2019, o Senar vai estar presente com a vitrine Hortifruti. E eu estou aqui com o Darlan Flauzino, que vai falar com a gente sobre as oportunidades que serão ofertadas durante este evento. Darlan, o que o Senar vai apresentar aos produtores rurais durante a Showtech?
Bom, durante a Showtech 2019, né, o Senar vem com bastante novidades, inclusive tecnificadas, né, seria a vitrine tecnológica Hortifruti. Durante os dias, né, da feira, estaremos mostrando diversas tecnologias voltadas ao segmento de horticultura, né, entre elas cultivo protegido, tecnologias de mulch e fertirrigação, e juntamente com as empresas que atuam nesse segmento, estaremos a campo demonstrando os melhores materiais de hortifruti da atualidade. Quais são as tecnologias disponíveis hoje para os produtores que trabalham nesse segmento? Bom, hoje o público que atendemos, né, o horticultor, digamos assim, ele é carente de algumas tecnologias e informações. Então o Senar, juntamente com a Fundação MS, né, e outros parceiros, estará demonstrando na vitrine tecnologias acessíveis. Então existe tecnologia para o produtor rural que trabalha no segmento de hortifruti, e essas tecnologias estarão mostrando para alavancar a produção, a produtividade, né, da classe produtora, diminuindo assim o déficit de importação desses produtos. E como que vai funcionar a programação de vocês durante o evento? Não, legal. A programação, durante a área ali, a gente faz estandes, né? Vai ter outras empresas que trabalham, igual eu comentei, no segmento. E vamos trazer caravanas de produtores de diversos municípios para estar conhecendo a feira, né? E esperamos também o público, né, que não é o público que nós atendemos, se interessar pelo segmento. A ideia aqui é mostrar que o nosso estado ele tem disponibilidade, né? Ele tem disponibilidade de produção, nós temos solos e clima para poder produzir, né? E de repente conseguir outros investidores, outros produtores que trabalham em segmentos de grãos, de pecuária, interessar pela área de hortifruti e estar aderindo essas tecnologias e quem sabe virar um produtor forte no estado, né, para suprir a demanda local e regional.